Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a bolsinha LOL. Essa aqui é a LOL Splash Queen. Semana passada eu fiz a da LOL Alice. Quem não viu ainda, o link eu vou deixar aqui na descrição. E eu convido vocês a assistirem. E quer aprender a fazer essa, então vem comigo. Essa aqui, pessoal, eu fiz diferente da outra, né? Eu já cortei aqui a parte de trás e alfinetei. Agora eu vou passar a costura pela parte de dentro do risco. Na bolsinha da Alice, eu costurei junto com a manta acrílica, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês um outro jeito de fazer a bolsinha. A parte também do zíper, na Alice eu coloquei o zíper por último, nessa aqui eu vou colocar pela parte de dentro, antes mesmo de fechar a bolsa. Então, é bom vocês assistirem os dois vídeos para vocês verem qual é a forma mais fácil que vocês acham de fazer as bolsinhas, tá bom? Então, bom, passei, né, a costurinha em toda a volta. Ah, lembrando que aqui tá a frente do feltro com frente, né? Lado direito com o lado direito. Agora eu vou cortar e eu deixo menos de meio centímetro de margem da costura, né? E vou cortar em toda a volta. Agora eu vou desvirar. Agora eu vou marcar o rostinho usando aquela caneta fantasminha, que apaga com o calor do ferro ou do bico da pistola de cola quente. Eu posiciono o molde do rostinho e eu vou fazer uns furinhos para marcar os locais onde eu vou colar os olhinhos, onde eu vou bordar o nariz, a sobrancelha. E na parte do nariz, eu faço os pinguinhos contornando o desenho para poder bordar com a linha preta de bordado, usando o ponto atrás. Para bordar eu uso o ponto atrás, ele é bem simples. Eu saio na marcação do pontinho, volto na costura atrás, né, onde eu saí, e faço a costura saindo lá na frente. E aí volto no último ponto e saio lá na frente novamente. É bem simplesinho. E faço o arrematezinho atrás. Agora eu vou colocar a manta acrílica. Eu cortei ela usando o próprio molde da cabecinha, mas eu cortei meio centímetro para dentro da margem, para ela ficar um pouquinho menor, porque como a gente costurou pelo lado de dentro e desvirou, então o molde diminui um pouquinho, né?
Daí, pra não ficar sobrando, né, a manta, eu fiz isso, cortei meio centímetro para dentro do risco, para ela diminuir um pouco. E aí eu encaixo dentro da cabecinha, arrumo direitinho e vou colar a partezinha que ficou aberta ali, né, com a cola de silicone. Se vocês quiserem dar uns pontinhos também, pode ser. Mas eu faço com a cola que é mais rápido e essa parte não vai aparecer porque é a parte que vai ficar totalmente colada no cabelinho, né? Então não precisa caprichar muito ali. Agora eu vou colar os olhinhos e a boquinha. Agora, para fazer as bochechinhas, eu vou usar a tinta de tecido na cor rosa chá. E eu pego um pincel bem macio, molho na tinta e limpo o excesso no feltro, num pedacinho de feltro. E aí passo o pincel, para não ficar muito marcado a tinta, né? Para dar só esse tom rosadinho nas bochechas. E aí com a tinta de tecido branca e o cabinho do pincel, eu faço pinguinhos de luz para dar um brilhozinho. Agora eu peguei um cabo de pincel, né, e tirei a parte de cima, a parte do pincel, para ficar com essa parte mais grossa do pincel. E aí eu faço os pinguinhos de luz na parte de cima do olhinho, que eles são grandes, né? E com o pincel fino, a pontinha, eu faço os outros 3 pinguinhos de luz que tem nos olhinhos delas. E aí eu deixo secar pelo menos umas 2 horas, para não ter perigo de borrar, né? Eu deixo secar bem antes de mexer novamente. Bom, e agora aqui nós vamos fazer o cabelinho, né? Eu já separei aqui as partes da franjinha, né? A parte de cima do cabelo, com a manta acrílica, né? Cortada também meio centímetro menor do que o tamanho do molde. E assim como eu fiz com a cabecinha, eu usei o próprio molde do cabelinho, né? Pra desenhar
na manta acrílica e aí cortei meio centímetro pra dentro, pra ficar uma bordinha que vai ser onde eu vou casear, né? No caso aqui eu vou casear na máquina, mas vocês podem fazer à mão. E agora eu vou passar a cola de silicone e vou colar a manta no feltro para não sair do lugar na hora de casear. Não precisa passar muita cola, né? O importante é acertar para ficar bem direitinho e ficar certinho para a gente poder casear. Agora eu vou casear. Eu estou usando o ponto número 12 na minha máquina. E o tamanho que eu uso geralmente é 3,5 por 3,5. Fica um caseado pequenininho e fica bem quadradinho, bem bonitinho. Vou fazer a mesma coisa agora com a parte da frente do cabelo, né? A franjinha. Agora eu vou desenhar as mechinhas do cabelo. Eu tô usando um giz de alfaiate, mas pode fazer também com a caneta fantasminha. E eu tô fazendo os riscos à mão livre, mas no molde vai estar desenhadinho, os risquinhos certinhos, tá? Mas quem quiser fazer à mão livre dá super certo, é só ir fazendo os risquinhos. E ali na pontinha, né, faz um cachinho assim, um caracolzinho, né? Pra ficar redondinho. E agora eu vou bordar esses riscos usando o ponto atrás. Dá pra fazer na máquina também, mas eu vou usar a linha de bordado da cor do feltro um pouquinho mais escura. Pra ficar bem aparente o bordadinho. Os pontinhos eu não vou pegar no feltro até sair pela parte de trás, não, do cabelinho, tá? Não vai atravessar a manta e o outro feltro, não. Eu tô pegando só na primeira camada de feltro. Então, atrás o acabamento vai ficar perfeito porque não vai aparecer a costura.
Bom, e ficou assim o bordado, pessoal. Agora eu vou fazer a parte da bolsinha, né? Eu vou começar marcando o tecido e o feltro. Eu tô usando um zíper de 30 centímetros, né? Eu vou dobrar a parte do forro e vou marcar o meio. Aqui tá do lado direito com direito. Agora eu dobro o zíper e marco o meio também. Daí eu vou colocar em cima da marquinha que eu fiz e vou deixar ali a marquinha onde começa e onde termina o zíper, na parte do ferrinho do zíper, né? Que é a parte que a gente vai deixar sem costurar para colocar o zíper. Vou marcar também no feltro. Agora eu vou pegar o lado direito do feltro e o lado direito do zíper, né, a frente do zíper. Vou unir ali com um alfinete a marquinha que eu fiz e vou contornar o zíper em volta do feltro. Na outra bolsinha eu mostrei para vocês uma forma mais fácil de fazer, né, deixando para colocar o zíper por último, porque como é um zíper redondo, né, como é uma costura redonda, é mais chatinho para colocar o zíper. Mas nessa aqui eu vou mostrar para vocês esse outro jeito, né? Porque para algumas pessoas pode ser mais fácil fazer assim e outras podem achar mais fácil colocar o zíper por último. Aqui também nessa parte, se você já quiser colocar a alça, já para ela ficar pro lado de dentro, é só colocar, né, ela entre o tecido e o feltro com a parte para baixo, né, com a parte de segurar para baixo e as pontinhas ali na borda, porque aí quando desvirar, a alça vai ficar para fora. Então, só que para não complicar muito, né, porque a maioria das pessoas que acompanham o canal são iniciantes, então eu quero deixar os vídeos bem explicadinhos, assim, o mais fácil possível, né? Então, eu vou botar as alças por fora. Bom, e agora eu peguei o forro, né, e coloquei a parte do lado direito com o lado direito do feltro por cima do zíper. Alfinetei e vou agora passar uma costura no zíper. Eu estou usando o calcador de zíper e estou passando uma costura de meio centímetro. Não chega a encostar no zíper não, tá? Vai pegar bem na bordinha. E aí eu vou ajeitando, né? Conforme eu vou costurando, vou ajeitando o tecido, puxando pra ficar bem... Não estica o tecido, tá? Pra não ficar torto. Vai só ajeitando, né? Que a própria máquina vai empurrando o tecido. Daí a gente desvira, ajeita e ele vai ficar assim, ó. Vocês viram, ó, pegou na bordinha, né? Pegou o feltro e o tecido ficou por dentro, o forrinho. Então agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu pego o outro lado da bolsinha, vou botar o lado direito do feltro novamente com o lado direito do zíper e vou alfinetar, igual eu fiz do outro lado. E depois eu vou colocar o tecido da mesma forma e passar a costura redonda novamente.
Bom, já costurei o outro lado do mesmo jeito. E agora eu vou rebater essa costura, passando uma costurinha fina na bordinha do feltro, pegando a parte do zíper. E é bom fazer essa costura devagar, né? Porque é uma costura redonda para não ficar torta. Chega ali no finalzinho, eu puxo o zíper para frente e continuo a costura até o final e dou o retrocesso. Bom, e essa parte do zíper está pronta, ó, viu como ficou bem certinho os dois lados. Agora eu vou abrir, virar, para poder a gente unir o forro e costurar. O forro eu vou costurar as laterais, né, mas eu vou deixar um pedacinho ali no fundo, né, uns 10 centímetros mais ou menos. Eu vou deixar sem costurar para poder desvirar depois. Então aqui no cantinho eu ajeito bem direitinho para pegar o tecido, começando ali da pontinha ali do zíper. E aí eu vou alfinetar e vou fazer essa costura. Do outro lado também eu prendo com o alfinete. E aí eu vou costurar dos dois lados, deixando só esse pedacinho para desvirar depois. Bom, eu costurei. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa com o feltro. Só que a parte do feltro eu fecho totalmente. Eu vou alfinetar e vou fazer a costura fechando ele completamente. E eu também faço uma costurinha na Para quem é iniciante, se estiver achando essa parte mais complicada de fazer, eu aconselho vocês a assistirem o vídeo da bolsa da LOL Alice, que eu postei semana passada, que é bem mais simples. Na semana que vem eu vou trazer mais uma bolsinha LOL, né? E eu acho que eu vou fazer o passo a passo usando o viés por dentro, para ficar também simples. E tem gente que prefere fazer o acabamento com viés, né? Essa aí, no caso, o acabamento fica interno, né? Fica embutido. E agora a gente desvira a bolsinha, ajeita ela certinho, o forro. E já está quase pronta. Agora só falta colocar as alças. Eu dobrei 2 centímetros da alça. E aqui no meio eu marquei 5 centímetros para cada lado, para posicionar a alcinha. Essa aqui tá um pouquinho mais para cá, deixa eu ajeitar.
Pronto, vai ficar 5 centímetros de distância do meio. Agora eu vou fazer aquela costura quadradinha para prender a alça na bolsinha. Elas vão ficar pelo lado de fora da bolsa. Se vocês quiserem que fique pelo lado de dentro esse acabamento, daí tem que colocar naquela hora que eu falei, né? De colocar o zíper. Prontinho, já coloquei as duas alças, ficaram assim. Pelo lado de dentro, fica bem acabadinho também. E agora nós vamos fazer a montagem, que é a parte mais fácil, né? Eu vou colar a cabecinha na bolsa e vou colar o cabelinho. E para fazer essa colagem, vocês podem usar a cola de silicone ou a cola quente, a que vocês acharem melhor. Eu vou usar a cola de silicone para colar. Agora eu posiciono a franjinha e vou colar ela também. E a bateria acabou na hora que eu tava colando a parte de trás. Mas na bolsinha da Alice vocês vão ver como eu fiz. Não tem segredo, só colar. Bom, então ficou pronta a nossa bolsinha, pessoal. Mais uma bolsinha dessa coleção. Por enquanto, eu já tenho programado 5 bolsinhas para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Comenta aí o que vocês acharam. Quem não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações e assistir todos os vídeos e não perder nenhuma novidade. E também segue lá no Instagram, é Simone Prudêncio, porque eu sempre posto lá também nos stories as fotos dos próximos projetos, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!